pakurara izati chamuka tomu nene makore oya kutora bana bake kurenga ayo muno cheme kukuta misozi mwana nyarara Maria nyarara so cheme iwe nyarara Maria kukuta misozi mwana nyarara Maria nyarara Maria Lazaro aifa kukuta misozi mwana nyarara Maria nyarara so cheme iwe nyarara Maria kukuta misozi mwana nyarara Maria nyarara Maria Lazaro nyarara aifa. Muito obrigado, Coral Jovem, pela música. Posso tentar inventar o que ouvi. Acredito que Nyarara Maria significa não chore, Maria. Acredito que seja isso. Boa noite a todos. É com imensa alegria que me dirijo a vós nesta noite. Deixa-me fazer um restart aqui para eu poder controlar o que quero fazer. Isto porque o tempo não está muito a nosso favor. A esta altura já devíamos ter saído, não é verdade? É verdade. Deixa-me ver as mãos daqueles que conseguiram trazer aqui um amigo, uma amiga. Ok. Vejo uma mão. Mas deixa-me ver as mãos dos amigos e das amigas que aceitaram o convite. Por aqui. Ok. Obrigado pela vossa presença. É muito bom quando algumas vezes nós saímos da igreja. Aqui não estamos na igreja. Não podemos confundir, né? Já as pinturas dizem tudo. Isso aqui não é igreja. Isso foi desenhado para ser uma sala de cinema. As pinturas dizem isso. Mas estamos aqui nesta noite para aprendermos a palavra do Senhor. Não vai ser só para esta noite. Vai ser para 15 noites consecutivas. Claro, incluímos dois sábados que pela manhã estaremos aqui estudando a palavra de Deus. E, como disse, nós estamos aqui na igreja. Algumas vezes vamos tratar a você usando os títulos que você ostenta lá fora. Se dissermos, a doutora Helena apresentou aqui um tema, não estamos a violar nada, e que nós não estamos na igreja. Ela falou aqui sobre a saúde mental. A doutora é o que ela faz no seu dia a dia, e as pessoas que vêm aqui querem ouvir essas novidades. Vou tentar aqui resumir o tema desta noite. E nós vamos falar sobre a história do mundo nestas todas as noites que nós estaremos aqui, mas o tema específico desta noite diz como conhecer o futuro. Ok, como conhecer o futuro. Vamos usar a palavra de Deus. Como minha mesa é pequena, vou fazer assim, vou ler os textos aqui. E deixa-me aconselhar a você, se você trouxe
bloco de notas, um papel, uma caneta. É bom que tome nota, porque vou correr um pouco, mas temos tanta informação para passar, tanta mesmo. Então vou correr, mas ainda bem que a equipa de comunicação está não só a gravar, como também a transmitir. E deixe-me aproveitar o ensejo para saudar aos nossos amigos que nos assistem a partir de casa. Estamos a começar uma série e o nosso horário normal será das 18 às 19 horas. Hoje é um dia atípico, é domingo. A sala que estamos a usar durante o dia esteve muito ocupada. Existem denominações que passam seus cultos aqui. Eu cheguei aqui por volta das 16 horas, havia pessoas aqui que estavam a adorar. Então, mas ao longo da semana nós vamos acertar muito bem o nosso horário. Das 17 às 18 horas estaremos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esta oportunidade que tu nos concedes de estudarmos a tua palavra nesta noite. Pedimos que tu nos possas dirigir pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Conta-se que um certo homem acadêmico estava a viajar de comboio, quando a uma certa altura da viagem, o revisor dos bilhetes, sabe, os comboios têm revisores de bilhetes, chegou a ele e disse: peço ver o seu bilhete. O homem vasculhou em seus bolsos, não tinha bilhete nenhum, ele ficou em pânico. No que o revisor dos bilhetes disse: não se preocupe, eu creio que você tem um bilhete, mas peço que ao o achares, envie o bilhete pelo correio para o endereço da empresa. Foi quando este acadêmico disse: você não sabe o que está a acontecer comigo, é que eu preciso mesmo do bilhete, porque eu não sei para onde vou. Há tantas pessoas nesta vida, neste mundo, que estão a viver, não sabem porque vivem e não sabem para onde vão e não sabem para onde este mundo vai. Então, nesta noite, nós vamos ver, através de uma história bem antiga, registrada nas Sagradas Escrituras, qual é o nosso destino, qual é o destino do mundo. Ou deixa-me dizer, qual é o destino do mundo, mas mais especificamente, qual é o meu destino, qual pode ser o meu destino. Essa história aconteceu na antiga Babilônia. Na verdade foi um sonho que Deus concedeu a um rei. No capítulo 2 do livro de Daniel, se você nunca leu esse capítulo, lhe aconselho a voltar para casa nesta noite, pode ser hoje mesmo, leia o capítulo, ou amanhã leia o capítulo, porque neste capítulo, no segundo capítulo do livro de Daniel, nós temos o sumário da história do mundo. Muitos dos eventos descritos neste capítulo, eles foram dados antes que eles mesmo tivessem o lugar, antes de acontecer. Muitos deles já se cumpriram, mas ainda existem alguns por se cumprirem, como nós veremos nesta noite. Então, este capítulo fala de um certo rei chamado Nabucodonosor, que numa certa noite ele dormiu e sonhou. O que acontece é que quando ele acordou pela manhã, ele não se lembrava mais do seu sonho. É o que a Bíblia nos conta no segundo capítulo do livro de Daniel. Foi então que ele chamou os magos, aqueles feiticeiros, curandeiros, profetas, que ele tinha ao seu redor no seu palácio, que eram tidos como homens sábios, que conheciam todos os mistérios. Ele mandou chamar e ele lhes disse, no verso 3, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Então os magos disseram que conta-nos o sonho. O rei disse, não, vocês devem me contar o sonho, porque eu me esqueci dele, e depois me darem a interpretação. Então a prova de que vocês conhecem a interpretação correta será vocês me darem o sonho que eu tive e agora me esqueci. O verso 4 diz, ó rei, vive eternamente. Dize o sonho
a teus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu e disse, uma coisa é certa, se não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas, se declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prémios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Foi então que eles disseram, o que o Senhor está a pedir, o que você está a pedir ao rei, não se pode, não existe em toda a terra alguém que possa sonhar o sonho de outra pessoa, não é? Jamais houve, o verso 10 diz, jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Em outras palavras, estes magos estavam a dizer, já que a sentença é a nossa morte, o rei pode agora nos executar, pode nos matar, porque nós não conseguiremos conhecer o sonho que o rei teve. Foi então que também começaram a procurar por Daniel e seus 3 amigos hebreus, pois também eram conhecidos como sábios, e eles queriam também os executar. E quando Daniel ouviu que havia ordem para executar os magos, ele pediu tempo e ele orou a Deus, e na noite, enquanto Daniel dormia, ele teve o sonho do rei, né? Sonhou o sonho do rei, este sonho que o rei tinha se esquecido dele. Então Daniel orou e disse, a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Foi então que Daniel falou com Arioque, um mordomo do rei, e disse, me introduza na presença do rei, porque eu já conheço o sonho do rei. E Daniel se apresenta diante do rei, e ele começa por dizer o seguinte, verso 27, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Foi este Deus que disse em Isaías 46, versículo 9, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O Deus que desde o princípio anuncia as coisas que hão de acontecer. Então Daniel começa a contar, estavas tu, rei, no teu leito, dormindo, foi quando tiveste um sonho e viste uma grande estátua, não é? O verso 31 diz, tu, rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. E esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro e o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte barro. E quando estavas olhando, este é o verso 34, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha nas eras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Foi então que Nabucodonosor disse, uau, é isso mesmo que eu sonhei. Agora me lembro, agora que você, Daniel, contou o meu sonho, me lembro dos detalhes. É isso mesmo que eu sonhei. E porque Daniel apresentou o sonho do rei, o rei agora não tinha dúvidas de que a interpretação que viria de Daniel seria a interpretação correta. Então, Daniel começa a dizer ao rei
que este sonho, esta estátua que o meu Senhor viu, ela apresenta o resumo da história da humanidade desde os teus dias até a vinda de Cristo, até a eternidade. Foi então que Daniel diz no verso 38, tu és a cabeça de ouro, não é? Então Daniel está a interpretar o sonho que naquela estátua a cabeça de ouro representava Daniel e representava Nabucodonosor e o reino da Babilônia. Na verdade, o reino da Babilônia é conhecido nos anais da história como um reino de ouro. Ouro existia em abundância. Nas artes dos babilônicos, o ouro era a preferência. Existia com muita abundância. É lá na Babilônia onde existiam, segundo a história, os jardins suspensos que fazem parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Então Daniel diz, tu és a cabeça de ouro, mas depois de ti virá um outro reino inferior ao teu, no versículo 39. Isto é, já que a cabeça era de ouro, mas o peito e os braços eram de prata, então esta parte do peito e os braços também representava um outro reino, diferente do reino de Nabucodonosor. Não é? E, em outras palavras, Daniel estava a dizer a Nabucodonosor que o seu reino não permanecerá para sempre. Nabucodonosor gostaria que seu reino permanecesse para sempre. É por isso que, se tu fores a ler o capítulo 3 do livro de Daniel, ele constrói aquela estátua, né? Em vez de cabeça de ouro, peito de prata, os quadris de bronze, ele faz uma estátua toda ela de ouro, porque ele sonhava em permanecer para sempre, não é? O tablet de Nabucodonosor, que é uma placa arqueológica, tem esta inscrição: com as fortificações de Exagila e Babilônia, eu fortaleci e estabeleci o nome de meu reino para sempre. Esta escrita, que é encontrada no tablet de Nabucodonosor, essa inscrição ela é comparável à inscrição que se encontra em Daniel 4, versículo 30, quando o rei disse: não é esta a Babilônia que eu edifiquei como casa real e com meu grandioso poder é para a glória da minha majestade. Então, a arqueologia só vem a confirmar as palavras da Bíblia, não é? Mas, como dissemos, o reino da Babilônia não permaneceu para sempre, pois numa noite, a história diz que no dia 13 de outubro de 539, um homem chamado Ciro invadiu a cidade da Babilônia e Babilônia deixou de existir, começando assim um outro reino, que era o reino dos Medo e Persas. Na verdade, Ciro é mencionado nas Escrituras 150 anos antes do seu nascimento. Essa é a parte da profecia, da predição profética na Bíblia, é uma das partes muito fundamental para a credibilidade das Sagradas Escrituras, pois nenhum outro livro que a humanidade tenha consegue predizer com exatidão os eventos do futuro e que esses eventos venham a acontecer conforme estão descritos. Somente a Bíblia consegue fazer isso. É por causa disso que a Bíblia é um livro fiel, a Bíblia é um livro fiável, pois ele apresenta eventos séculos antes deles acontecer e eles vêm se cumprir ao pé da letra. Somente Deus pode fazer isso. Então, os soldados de Ciro invadiram a cidade. Naquela noite, Belsazar e seus homens estavam embriagados. Lembram-se daquela festa descrita em Daniel capítulo 5? Eles estavam a beber, usaram até utensílios do templo de Jerusalém. Foi quando uma mão misteriosa apareceu e escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Foi naquela noite mesmo que Ciro invadiu a cidade e a cidade deixou de existir.
Mas Daniel continuou e disse: e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, vai se levantar. A história confirma que surgiu um homem, chamavam-no de Alexandre o Grande, que começou as suas conquistas com a idade de 25 anos. Né? Este livro de história, Biblioteca Histórica, livro 16, capítulo 12, diz: estou certo de que não houve nação, cidade ou povo que não tenham sido alcançados por sua fama. Né? Foi muito famoso este homem. Parecia haver uma mão divina controlando seu nascimento e suas ações. No dia 22 de junho de 168 a.C., na Batalha de Pydna, o império de Alexandre o Grande, infelizmente, pereceu. Mas isso foi 144 anos após a sua morte, pois quando ele morre, o seu reino ficou dividido pelos seus 4 generais, permaneceu por mais algum tempo, mas no fim, este reino, que é o reino greco, a Grécia, deixou de existir, como o sonho de Nabucodonosor já havia avisado séculos antes de acontecer. Mas Daniel não parou por aí. Daniel disse: o quarto reino vai se levantar e será forte como o ferro. E sabemos, através da história, que o reino forte que se seguiu ao reino da Grécia foi o Império Romano. Os seus homens mais fortes, os Césares, eram conhecidos como deuses. Eles se comportavam como deuses. Eles eram adorados como deuses. Foi durante o reinado destes homens, destes Césares, que Jesus nasceu e Jesus morreu, quando o Império Romano estava na mão de cima. Mas Daniel continuou e disse: quanto aos que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se levantarão, não se ligarão um ao outro. Não é? O que isso significa? O Império Romano, na verdade, deixou de existir em 476 por causa das invasões bárbaras. O que veio a substituir o Império Romano? O território é o mesmo. Estamos a falar da Europa. O território é o mesmo. Deixou de existir o Império Romano e a Europa se subdividiu em pequenos reinos, como os pés têm dedos, não é? Os pés têm dedos, e isso que Daniel disse, que os pés eram em parte de ferro e outra barro. Barro e ferro não se pode juntar, não se pode colar. Então, disse Daniel que estes reinos, versículo 43, quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lado, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eles tentaram, durante séculos, ligarem-se em casamento. O filho do rei fulano ir casar com a filha do rei fulano, para ver se através de casamento se ligavam e construiriam uma paz duradoura, mas isso não aconteceu, pois a palavra do Senhor dizia: misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão. No palácio, em um palácio na Dinamarca, existe uma árvore genealógica que mostra que quase todas as famílias da Europa, as famílias reais da Europa, têm ligações de sangue através de casamento, mas não conseguiram ter a almejada paz que eles procuraram ter. Alguns homens tentaram. Carlos Magno tentou, não conseguiu. Carlos V tentou, também não conseguiu. Luís XIV tentou, não conseguiu. Napoleão, que era muito conhecedor das profecias bíblicas, também tentou unificar o mundo sob sua própria bandeira,
até ele mesmo render-se. E ele disse: ó Senhor, tu és mais forte que eu. Os Césares tentaram, não conseguiram. Adolf Hitler, que dizia Deus no céu, Hitler na terra, também tentou, não conseguiu. Porque Deus já havia dito, muitos séculos antes, que eles tentarão se ligar através do casamento, mas não se ligarão um ao outro, pois o barro não se pode ligar com o ferro. Mas essa não é a parte mais interessante. A parte mais interessante desta história está no verso 44 e verso 45, quando a Bíblia diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. O esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O verso 45 diz: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Em outras palavras, estamos a dizer, hoje temos a Europa dividida. Se pegamos a história e pegamos a estátua, estamos na fase dos pés da estátua, não é isso? De acordo com o que vimos nesta noite. Estamos na fase dos pés da estátua, quando a Europa deixou de ser um império mundial único, mas passou a ser formado por pequenos países. Pequenos países, na verdade são pequenos países. Pegue Portugal, por exemplo. Quantas vezes comparado com Moçambique? Quase 6 vezes menor que Moçambique, não é? Pequenos países. Então, durante esse período que Deus vai estabelecer um reino que não terá um fim. Porque na visão, Daniel viu uma pedra que foi desprendida sem auxílio de mãos humanas. E esta pedra bateu a estátua na cabeça? Não. Bateu a estátua nos pés. E esmiuçou não somente os pés, mas também as pernas, os lombos, o peito e a cabeça. O que leva-nos a acreditar que alguma coisa de Roma permanece até os dias de hoje. Alguma coisa dos Medo-Persas permanece até os dias de hoje. Alguma coisa dos gregos permanece até os dias de hoje. Alguma coisa de Roma permanece até os dias de hoje. Mas tudo isso que ainda permanece até os dias de hoje será esmiuçado com a pedra que se vai desprender sem auxílio de mão alguma. E essa pedra é o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, a mensagem que eu tenho para você nesta noite é dizer que o nosso Senhor Jesus está voltando. É dizer a você que a pedra vai atingir a estátua nos pés. É dizer a você que os reinos do mundo chegarão ao seu fim. Mas longe de se preocupar com o fim dos reinos da terra, você devia se alegrar. Na verdade, você deve se alegrar. Porque o fim dos reinos da terra significará o estabelecimento de um novo reino. O reino do nosso Deus, que permanecerá para todos sempre. Dentro em breve, a abóbada celeste será aberta e Jesus vai descer. Os reinos da terra, com a sua maldade, com a sua corrupção, deixarão de existir. Os reinos da terra, com as suas guerras, com os seus males, deixarão de existir. Deus vai estabelecer um reino que durará para sempre. A parte mais interessante de toda essa história é que Deus quer construir esse reino para você e para mim. Deus quer que você faça parte desse reino. Deus quer que você viva nesse novo mundo, nesse novo reino que Ele vai estabelecer, que vai durar para sempre.
Depois a morte estará no passado. A doença estará no passado. A fofoca estará no passado. O novo reino será somente de alegria e nós vamos gozar a vida eterna, pois diz o sonho de Nabucodonosor que esse reino vai permanecer para sempre. Não será somente o reino que vai permanecer para sempre, mas também serão as pessoas que vão entrar nesse reino que vão permanecer para sempre. O meu convite para você nesta noite é que você estude a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus foi capaz de descrever a história do mundo do jeito como Daniel capítulo 2 descreve, então a palavra de Deus também pode descrever a sua vida. E mais do que descrever a sua vida, a palavra de Deus pode mudar a sua vida. E quando muda a sua vida, Deus muda a sua vida para o melhor. Pois Ele quer fazer de você cidadão do reino celestial. Talvez você queira pedir a Deus nesta noite e dizer: Senhor, quando estabeleceres o teu reino, ou melhor, assim que estás a estabelecer o teu reino, permita que eu faça parte do teu projeto. Você quer fazer essa oração nesta noite? Posso ver a sua mão levantada, dizer: Senhor, eu quero fazer parte desse projeto. Quero entrar nesse reino que não terá fim. Vamos orar assim com as nossas mãos levantadas. Querido Pai dos céus, muito obrigado, Senhor, porque na sua palavra nós aprendemos a história do mundo e nós descobrimos que os reinos desta terra chegarão ao fim, mas tu irás estabelecer um reino que permanecerá para sempre. E tu queres que nós façamos parte desse reino que vai permanecer para sempre. Abrimos, Senhor, nossos corações para a entrada do teu santo poder. Oramos, Senhor, por estas pessoas que estão aqui nesta sala nesta noite e também por aquelas que nos escutaram a partir de casa, que ao abrirem seus corações para a entrada do teu Santo Espírito, Senhor, lhes transforme segundo o beneplácito da tua vontade e que elas se preparem para o encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amanhã vamos falar mais especificamente sobre a segunda vinda de Jesus. Desejo um bom regresso a casa e que Deus vos guarde. Amém.